Primeiro, livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto e depois de se contemplar, depois de se ver a si mesmo no espelho, vai-se embora e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor e executor da boa obra, este será feliz, bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã e vazia. A religião pura e imaculada e verdadeira para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Ontem eu dei um tapinha sobre obra de Jesus, o que é servir a Deus, e gente, de fato, se na sua igreja não tem, atente com seriedade para o que eu vou dizer aqui, e faça acontecer. Igreja evangélica sem obra social não faz nada. Nada. Jesus não veio para os que eram sãos, ele veio para os que eram doentes. O que é que Jesus fala quando ele diz que falei isso ontem? Porque me deste de beber, porque me deste de comer, porque me deste de vestir, estive doente, foste me visitar. Quando, Senhor, fizemos isso a ti? Quando fizeram aos meus filhos. Tiago está falando aqui, ele não está falando a respeito só de viúvas e órfãos. Ele está falando de um encontro humano com aquele que sofre, e você tem a solução e dá. Nesse mesmo livro, o apóstolo Tiago diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, igreja sem obra social é uma agremiação de pessoas, não é igreja. Porque a igreja de Cristo é corpo de Cristo, o cabeça é Cristo. Cristo na terra curou, deu de comer, visitou. E a gente ainda acha que viver o evangelho é ficar fazendo culto. No way. Não dá. César, o que eu faço se na minha igreja não tem obra social? Começa a fazer. Como é que eu faço isso? Conversa com o pastor, vai amanhã no culto à noite e fala: queridos, vamos trazer alimentos não perecíveis para nós doarmos para instituições? Começa com simples. No frio, vamos fazer uma campanha de agasalho e a gente doa para a instituição que cuida? Porque às vezes você não sabe para quem dá, mas na sua cidade tem instituições que sabem para quem dá. Dá para essa instituição. Faz um cadastramento de gente que precisa receber cesta básica. Faça ação social. Igreja sem ação social não faz nada. É muito sério isso que eu estou falando. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não consegue amar o próximo, é mentiroso. E o pai da mentira é o anjo, o Lúcifer, o diabo. O que você quer falar? Como a Nani falou, a Nani e o pessoal da Companhia para Sorrir, lá com a Tata Flávia aqui, eles fazem visitas em hospital. Se você quer fazer esse trabalho, converse com eles depois. Eles ensinam, eles vão dar workshop. Faça alguma coisa por aquele que sofre. Gente, é sério. Uma igreja que não se envolve com o sofrimento da sua cidade está fazendo o que na vida? De verdade. Está fazendo nada. Mas não é sobre essa parte do trecho que eu queria falar. Eu queria falar sobre aquele que ouve a mensagem e não pratica. É semelhante àquele, eu vou clarificar isso, aos manos abarretas,
Porque eu nunca vi mano que fica tanto na frente do espelho do que os manos abarretas. Eu uso boné também. Mas como eu sou da década de 80, o meu boné, ele tem a aba curvadinha. Né? Porque eu sou... Não, claro que serve. Ó, ainda sobra aqui, ó, maluca. Tá louca, mano? Então assim, ó, né? Agora os manos abarretas, nada contra a barreta. Na minha época, quem usava barreta era bobo, lembra? Falou assim, ó, o boné do cara que fez e tal. Hoje os manos abarreta, eles ficam assim na frente do espelho. Eles põem o boné, aí eles tiram e põem só a tampinha, assim, ó. Fica aquela panela na cabeça, assim. Aí eles põem assim, mano. Aí eu não sei se põe assim, põe pra trás também, olha lá. Põe pra trás. Uma barreta. E põe de ladinho. E aí, né? Aquela coisa horrível, né? E fica. E olha, as meninas também passam bastante tempo na frente do espelho. E é legal observar. É legal observar, né? Elas vão... Aqui nasce, né? E vai o cabelo, e mexe o cabelo. E troca a roupa, veste a roupa, sai da roupa. E daqui a pouco troca de roupa. E aí chega e fala assim, tô pronta. Aí você fala, então vambora. Mano, não vai. Volta, troca de roupa de novo. E aí quem é casado ou é namorado sabe que aí a pergunta do demônio vem. Amor, tô gorda? Vixe, mano, já era. Essa pergunta nasceu no inferno. Porque não tem resposta que você dê. Você fala, não. Ela fala, ai, eu tô sim. Você fala, tá, já era. Não tem salvação. E a gente fica esse tempo na frente do espelho. E a gente sai e esquece como é. Ontem o Lucas Moura, eu decoro alguns nomes espontaneamente, não sei porquê. Então, por exemplo, Mariana Crepaldi, eu sei que é ela. Lucas Moura, eu sei que... Mariana. Eu sei que é ele. Eu falei, eu misturei, mas eu sei que é Mariana, né? Ítalo Pimentel, eu sei que é ele. Eu sei que é. Leandro Périco, se não soubesse também, tava ferrado, né? Eu tenho algumas pessoas que eu espontaneamente decoro o nome. Não decorei até hoje dos meus pais, porque é difícil. Tô brincando. Então, ontem ele veio aqui, ele fez uma oração. E ele falou sobre identidade. E eu queria que nós tomássemos uma decisão a respeito da nossa identidade. Então, pegando aqui como gancho a oração do Lucas Moura, eu queria falar sobre identidade. Aquele que ouve a palavra e não pratica é igual o cara que fica horas na frente do espelho e quando se afasta do espelho, esquece de quem é. É igual o crente que vai na igreja, crente que vem no acampamento. Você sai daqui tendo certeza que você é chamado por Deus, escolhido por Deus, que você é geração eleita, sacerdócio, todo aquele negócio de 1 Pedro 2,8. Que você tem que fazer obra social. Porque, né? Né? A Nani que faz assim comigo, ela chega, amor, então, eu estava conversando com o João, e eu falando com o João que a gente tem que ir lá e fazer, né? Eu olho assim e falo, não sei. Blá 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 de Salmos também. É assim, é a mesma coisa de quem olha no espelho e esquece de quem é. Quem ouve a palavra e não pratica. E aí de novo o Senhor Jesus dizendo, por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Mas eu quero trazer isso para um lado um pouco mais dramático. Quem aqui é filho de pastor? Ou raça? Os manos que mais não trabalham em acampamento eram tudo filho de pastor. Ok. Quem aqui é neto de pastor? Quem aqui vai ser pastor? Só o Lucas, mano. Ah, o que vocês querem ser? Não quer ser nada. Ah, eu quero ser profissional. Porque tem gente que fala assim, eu não quero ser pastor porque eu quero ser médico. Gente, eu sou pastor e eu sou profissional da indústria de livros. Você pode ser pastor, cuidar de vidas e ser médico. Você pode ser bombeiro e ser pastor. Quem disse que ser pastor é profissão?
Deus me livre lidar com pastorado como profissão. Lembra de que Jesus fala que o bom pastor entra pela porta e as suas ovelhas conhecem a sua voz? Lembra disso? Lembra que ele fala dos mercenários que entram pelo outro lado e arrastam as ovelhas? Quem eram os mercenários? Era quem não amava as ovelhas, mas fazia aquilo por profissão. Os mercenários não é aquele que fica cobrando e arrancando dinheiro do povo. Não, na Bíblia não. O mercenário é aquele que ele era contratado para fazer a função do pastor que faz por amor. Tá bom. Ei, Giovana. Vamos lá. E o que eu estou querendo dizer aqui, você pode ser pastor também e ser o advogado. Aí não dá, né? Dá sim, tô brincando. Glória a Deus. Quem aqui é filho de crente? Quem é neto de crente aqui? Ok. Imagina você que é filho de crente e neto de crente e tem um filho que não conhece a Deus. Imagina só o seu filho não conhecer o Senhor. Imagina só o seu filho não é nem ele virar ateu. Porque ateu ainda tem desculpa. Sabe que eu tenho muitos amigos ateus e eu gosto de ter amigos ateus. E eu me permito estar rodeado de ateus. Às vezes conversar com crente é chato demais, porque eles têm sempre a mesma conversa. Mas conversar com ateu, ele te desafia. Ateus enriquecem a minha fé. É sério. Porque eles me fazem perguntas que crente não faz. A gente quer dizer que tudo coopera para o meu bem e Deus é bom o tempo todo. Cantamos. As crianças na África, eu não quero pensar nelas. Mas ateu me faz pensar. Agora, pior do que se tornar... Bom, e nessa conversa com os ateus, você sabe que no final eles me apresentam Nietzsche, eles me apresentam física quântica, eles me apresentam toda a teoria para provar que Deus não existe. Mas no final de 2 horas de conversa, todos eles me dizem que a igreja não se parece com o seu Jesus. Percebe por que existem tantos ateus? Aí, como eles olham para a igreja, eles falam assim, olha, eu queria encontrar Deus. Eles olham para a igreja e falam assim, ser crente igual esses caras, servir a Deus igual esses caras, não dá. Ele se convence que Deus não existe por causa da igreja. Aí depois disso, ele vai procurar provas científicas que dão base a isso. Eu estou falando, eu não estou generalizando, mas a maioria dos ateus que eu conheço se fizeram ateus porque olharam para a igreja e não encontraram Deus nela. Percebe a gravidade disso? Agora imagina só, o seu filho não é que ele se torna ateu. Não, ele abandona o seu Deus e vai para outros deuses. Que é pior. O contrário da fé judaica não é ateísmo, é idolatria. Então imagina só, você que é neto de cristão, filho de cristão, ou você que é cristão agora, mas os seus pais não são. Não tem problema. Mas imagina o seu filho abandonando o Deus que você diz que ama tanto para servir a outros deuses. Quem gostaria de ver isso na sua casa? Diga amém. Um desavisado emendou um amém aí. Eu não sei se foi um amém. Não foi amém. Ele falou assim, não. Ele não falou amém, ele falou, não. Ok, vamos lá. Eu coloquei 3 cadeiras aqui na frente. Agora eu vou começar a fazer a mescla da coisa, né? Presta atenção aqui, por favor. Tem 3 cadeiras aqui na frente. Essa primeira cadeira é a cadeira do compromisso, do comprometimento. Essa segunda cadeira é o café com leite. E essa terceira cadeira é a cadeira do desconhecimento de Deus. Compromisso, tanto faz, café com leite, desconhecimento de Deus. Na geração de Israel aconteceu isso.
Uma geração conhecia, outra foi relapsa e a outra desconhecia. Se você não tomar compromisso com Deus, você corre o risco de que os seus filhos não conheçam o Senhor. O homem que ora está aqui. O homem que ora está aqui. Que busca a Deus, que lê a palavra, que jejua, que se compromete com a obra de Cristo dentro e fora da instituição religiosa, dentro e fora da igreja. Está aqui. Aqui está o filho dele. Quando esse aqui passa por dores, ele vai para o quarto dele, fecha a porta e clama a Deus. Quando esse aqui passa por dores, o que ele faz? Papai, ora por mim. Quando esse cara tem um problema, ele levanta, mata no peito, vai para cima e diz, vou resolver. O infantilzão da pregação do Paulinho, que está sentado na cadeira do tanto faz, quando ele tem um problema, ele diz, papai, resolve para mim. Quando esse aqui comete um erro, ele levanta e diz, fui eu. Quando esse aqui comete um erro, ele diz, mas eu fiz isso porque ele me atrapalhou. Eu fiz isso porque eu cometi o erro, porque você não cuidou de mim. Eu cometi o erro porque você não foi me buscar em casa, Ítalo Pimentel. Eu não estou indo mais no culto porque a Jéssica falou que o meu cabelo estava feio. E esse cara pode ter 40 anos. E se ele não trocar de cadeira, ele vai continuar agindo do mesmo jeito. O que acontece com o filho desse cara aqui? Ele diz assim, o meu avô orava. Meu pai não. O meu avô era um homem de Deus, assim, ia na igreja, tudo, fazia tudo que tinha que fazer. Nossa, o meu avô era um homem bom, viu? E o seu pai? Meu pai é legal. Olha, o meu avô sempre chegou para mim e falava que orava por mim. Eu nem acreditava. O meu pai, nos aniversários, sei lá, ele orava por mim. Eu sempre cheguei na casa do meu avô e via a mesa com a Bíblia, com as anotações dele. Eu sempre cheguei na casa do meu pai e via ele jogando videogame. O meu avô servia um Deus. O meu pai era um crente de igreja. Eu não vejo graça na vida do meu pai. Vou tomar o meu caminho. Está entendendo como funciona a coisa? De uma geração que conhece a Deus para uma geração que ignora absolutamente Deus, só precisa de um palerma no meio. E talvez você corra o risco de ser esse palerma. Agora não. Está entendendo o que eu estou dizendo? Abraão, homem de Deus, andava com Deus, conhecia Deus. Nós não somos herdeiros das promessas de Abraão, tá bom? Vou só entender isso. Promessa de Abraão era para Abraão e a linhagem de Israel. Nós não somos nem Abraão e nem linhagem de Israel, mas nós somos fruto das promessas de Deus para Abraão. Nós somos o resultado das promessas de Deus para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos todas as famílias da terra. Nós não somos o em ti. Abraão, homem de Deus, que cometeu erro? Cometeu. Disse para o faraó que a mulher dele era a irmã dele? Disse. Reconheceu o erro? Reconheceu. Lidou com o erro? Lidou com o erro. Andou com Deus, saiu de Ur dos Caldeus e viveu até ver a promessa, viveu, creu contra a esperança? Creu. Fez aliança com Deus? Fez. Aí ele teve um filho, Isaac.
Isaac foi filho de um grande pai e foi pai de um grande filho. Mas Isaac, no máximo, foi meia calabresa, meia portuguesa. Você nunca sabia o que ele era. Deus precisa lembrar. Deus, quando fala com Isaac, é para lembrar ele da promessa que fez para o pai. Mas Isaac foi um péssimo homem. Isaac foi um péssimo pai. Não conseguiu resolver os problemas entre os seus dois filhos. E viu Esaú e Jacó quase se matar. Isaac é tão sem noção que ele deu a bênção para o filho errado. Uns me dizem, não, mas ele estava em leito de morte. Não estava, não. Depois da bênção errada que ele dá, ele ainda vive mais 20 anos para depois morrer. Como é que um pai não sabe a voz do filho? Oh, você está parecendo a voz do Jacó. Mas deixa eu ver. Está peludo. É Esaú. Oh, vai ser sem noção assim lá longe, rapaz. Lesado. Ele não fede e não cheira na história de Israel. Ah, mas ele abençoou Jacó. Você viu depois que Esaú foi falar com ele, o que aconteceu? Esaú chega e fala, pai, não sobrou bênção para mim. Quem é o pai que não abençoa os filhos? O pai, não sobrou bênção para mim? Não sobrou, foi tudo para Jacó. É sério? No final ele fala, suas cabrinhas vão se dar bem. Um negócio assim tosco. Tipo aquela coisa, Deus abençoe, meu filho, vai, peste. É isso. E olha só, Isaac era tão... que ele achava que Deus não podia abençoar o Esaú, porque ele já tinha dado a bênção para Isaac. Para Jacó, desculpa. Para Jacó. Aí Jacó vem. Ah, mas Jacó é Israel. Eu sei, porque Deus interviu. Deus precisou intervir violentamente na vida de Jacó, porque Jacó não tinha exemplo. Porque o pai de Jacó não ensinou ele nada que precisava ensinar. E aí Deus precisa intervir, lutar. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, ensaboou o anjo, beijou o anjo, lambeu o anjo e saiu mancando. Jacó só dava mancada antes e depois dessa história. Jacó não conhecia o Senhor. Inclusive a palavra Jacó tomou o significado enganador, usurpador. Quem conhece a Deus, conhece o amor. Quem ama, cumpriu a lei e conhece a Deus. Jacó não conhecia a Deus. Jacó tem um encontro com Deus porque ele está morrendo de medo do Esaú que vem para matar ele. Está aí. Compromisso, café com leite, ignorância em relação a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E uma das provas que Deus perdoa pecados, porque o cara para pecar. O Davi, rapaz. O Davi, para ganhar a confiança do Saul, o Saul pede para ele entregar ele 100 prepúcios. Alguém sabe o que é um prepúcio? Prepúcio, menininho, vai fazer xixi. Não, a versão do Ricardo não. Cadê o Ricardo? A versão do Ricardo não. Ele tem aquela Bíblia, a mensagem. Então fala assim, quando circuncidou, não. A versão do Ricardo, assim, ele puxou a pele do pênis e arrancou. É terrível a Bíblia do Ricardo. A Bíblia do Ricardo, quando está escrito assim, Isaac pegou Rebeca do camelo e a conheceu na tenda da sua mãe, a Bíblia dele, ela narra o fato. Isaac pegou, deu um beijinho no rosto. Tem uma tarde na Bíblia dele. Mas é uma boa tradução. É uma boa tradução, excelente tradução. O Davi pegou a Batseba, viu ela tomar. O Davi era rei, ele tinha que estar na batalha, mas não estava.
Além disso, foi espiar a mulher tomando banho. Viu que era bonita, ele era rei, ele tinha o direito de pegar a mulher. Ele só não sabia que ela era casada. E a Batseba não avisa para ele. Ela vai. Ela engravida. O marido volta da batalha. O que o Davi faz? Não, ele não matou. Ele mandou o cara voltar para a batalha, para a linha de frente. Quer dizer, mata. Mas era um cara segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele confessava e se arrependia do seu pecado. Davi cometeu muitos erros e muitos deslizes e foi inconstante em boa parte da vida, mas num momento ele decidiu, voltou e cumpriu aquilo que Deus tinha para fazer para ele. Aí ele tem um filho, Salomão. Salomão está aqui. Também meia calabresa, meia portuguesa. Não, vamos piorar, meio aliche, meio rúcula. Então, quem gosta de rúcula, está aqui. Meio alite e meio alho. Que dá uma maravilha. Como é que é o nome daquele peixinho? Não, tem um outro. Não. Atum é gigante. Peixinho pequenininho. Que faz pizza com ele, gente. Não, não é o alite. É um outro feio, que fede. Não, não é esse, é outro mesmo. Ok, vem pra cá. Oi? Anchova, isso. Meio alite, meio anchova. É isso aí. Fecha aqui comigo, por favor. Aí o Salomão, ele tinha 300 mulheres no oficial e 700 no paralelo. Sabe como é que ele fazia? Ele estava lá no reino dele, que era um reino abençoado, porque ele começou bem, ele pediu sabedoria para Deus. E aí Deus deu sabedoria e muito mais. É engraçado que tem pastor que fica falando assim, olha, e Deus quer te deixar rico. Mas se você pedir dinheiro para Deus, ele vai achar que você é ganancioso, então pede sabedoria. Quer dizer, a gente está chavecando Deus. Deus não conhece o coração, Deus só ouve a sua oração, viu? Ele não está preocupado com o que você pensa, Ele não está preocupado com o que você faz. Desde que você fala, Senhor meu Deus, eu estou aqui porque eu te amo, Ele cai na sua lábia. Gente, a gente acha que Deus é idiota. Ele não é. Aí o Salomão, ele estava no reino dele, ele olhava no reino vizinho e falava assim, a princesa ali é bonitinha? É, então eu caso com ela. Era assim que ele comava um monte de mulher. Ele ia casando. A princesa daquele reino é bonitinha? Não, é um canhão. Ah, então invade lá, mata todo mundo e toma o reino. Era isso que o Salomão fazia. Era isso que o Salomão fazia. Aí o Salomão falou, bom, não quero dormir sozinho hoje. Eu quero dormir com a 436. Porque era 1000, gente. Mas eu acho que 1000 é meio conta de índio. Eu não sei se era 1000 mesmo. É, por aí, né? O que é conta de índio? O soldado chegou na trincheira e falou assim, capitão, tem uns índios vindo atacar a gente. Ele, quantos são? 1002. Como que você sabe que é 1002? Tem 2 na frente e uns 1000 atrás. É tipo a esposa do Salomão. Quantas mulheres Salomão tinha? As 1000. Quem escreveu não contou, velho. Lá, as 1000 aí. Aí Salomão vai e chama 436. E tem uma noite romântica com ela. E aí ele vai e fala assim para ela, você é a única. Você é a que eu mais gosto. No dia seguinte, está tomando café com ela está tristinha. Ela está tristinha. Ele vai e fala assim, 436, por que você está... O que amargura a tua alma, ó amada minha, ó sulamita minha, ó 436. Ela vai e fala assim, sabe o que é? O meu pai, ele, lá no reino dele, ele está triste, porque o templo do Deus dele foi destruído.
Ele queria tanto reconstruir o templo dele, do Deus dele. Aí o Salomão fala, ó, eu sou o rei mais rico de Israel. Quanto que é? Aqui um cheque em branco, vai lá, reconstrói o templo do Deus do seu pai. Salomão fez isso. Posso ir? Pode ir. Mas antes de ir embora, o que ela faz? Ela vai contar para as outras. Por quê? Porque mulher não consegue ganhar um presente sem mostrar para outra que tem. Né? Sabe aquela pessoa chata que fala assim, ó, o que meu namorado me deu? Mostra para outra. Tipo aquilo que todo mundo queria. As outras ficam assim, ai que lindo, que fofo, filha da mãe de motos, mal. O que aconteceu? Aí a 712, vou lá, foi lá. E o Salomão falou para ela, você é mais bonita. No dia seguinte estava ela lá assim. No meu caso é um bicão. Estava lá ela assim, o que foi 712? É que o meu pai também está muito triste, porque ele queria construir um templo novo para a deusa dele, e está sem dinheiro, porque você roubou tudo, Salomão. Aí ele fala, olha, aqui outro cheque em branco, vai lá. E ela volta, vai lá e conta para você. Depois de umas 10, vem uma e diz assim para ele, Salomão, eu queria tanto construir um templo para o Deus do meu pai. Tá bom, eu te dou um cheque em branco. Ele fala, não, Salomão, eu quero construir aqui em Israel. E ele diz o que para ela? Tá bom. Quando Salomão morre, havia mais templos de outros deuses em Israel do que lugares de reunião de adoração do Deus verdadeiro. Salomão mergulha Israel num ambiente de trevas e idolatria. Salomão é o homem mais sábio que já existiu. Quer dizer que nós estamos lascados, porque olha a burrada que ele fez. É sério. Lê a história de Salomão e percebe que quando Salomão morre, Israel está mergulhada num mar de idolatria. Um homem que honrou a Deus apesar dos seus erros, legou um banana. Salomão foi um banana. E ele tem 2 filhos, Roboão e Jeroboão, que se sentam aqui, não conhecem ao Senhor. Eles dividem Israel no meio, com 2 capitais, Judá e Jerusalém. Divide Israel no meio. Não conheciam a Deus. Deixa eu te perguntar. Quem acredita que o seu pai ou o seu avô está na cadeira do compromisso? Levanta a mão. Eu acredito que o meu pai, meus avós, o meu pai está aqui na cadeira do compromisso. Quem não levanta a mão? Quem acha que pode estar brincando com a vida espiritual e de repente está sentado nessa cadeira aqui? Não precisa levantar a mão se não quiser. E quem tem medo de um dia ver os seus filhos sentados nessa cadeira aqui? Eu tenho medo. Entendeu qual é a atitude, a decisão que nós temos que tomar hoje? Entendeu de uma vez por todas? Você entendeu que se você brincar com a sua fé, você está correndo o risco de legar filhos e netos que desconhecerão a Deus? Você percebeu que você pode estar todos os personagens como Isaac? Eu poderia citar muito mais. Eu poderia citar muito mais. Que conheceram a Deus, mas conheciam a Deus dos seus pais. Talvez você pode falar assim, o meu pai, César, o meu pai, ele não é crente, ele não conhece a Deus. Mas você acha que o seu pastor está nessa cadeira do comprometimento? Quem acha que o seu pastor está nessa cadeira do comprometimento? Aqui, levanta a mão. Okay. Então você tem exemplo para não sentar nessa cadeira aqui? Okay. Comprometimento com Deus, com a sua palavra
E deixa eu falar uma coisa, quem tem ministério aqui na igreja? Ok. Levanta a mão, eu preciso saber, quem tem ministério na igreja? Ok. Beleza. Essa palavra ela está tão maculada já, que é difícil de lidar com ela. Mas eu queria falar, qual que é o seu primeiro ministério? O quê? Cara, eu entendi cerveja. Oh. Traz uma para mim, né? Jesus, que susto. O seu primeiro ministério. Ah, mas você sabe que eu não tenho ministério. Claro que tem. Todo mundo tem ministério. A igreja por si é um ministério. Todo mundo tem. Ah, é que eu não toco no louvor. Bom, isso não é ministério. O ministério é servir, não importa onde. E só tentando clarificar um pouco aqui. Alguém sabe qual é a função do diácono na igreja? O que é? A função do diácono é servir. Ok. Enquanto nós estamos reunidos aqui na igreja, quem toca no louvor está fazendo o quê? Então está fazendo uma função diaconal. Eu estou aqui pregando, não estou? O que eu estou fazendo? Servindo. Então eu estou fazendo uma função diaconal. Ok? Se você resolver ali trocar o galão de água para mim, você vai estar fazendo uma função diaconal. Todos nós podemos servir. Todos nós. Mas qual que é o teu primeiro ministério? Não. O servir sim, mas qual que é o teu primeiro ministério? Qual que é a primeira área de atuação do teu ministério? Isso é o que a gente ouve nos encontros de família. Eu queria ser mais profundo. Ah não, seu primeiro ministério é a sua família. É legal, é romântico, mas acho que não funciona. O teu primeiro ministério é você. A tua primeira área de serviço é você. Não adianta dar aquilo que você não tem. Se você não ama os outros, você não se ama. Você não ensina para os outros aquilo que você não sabe. Entende? O teu primeiro ministério é você. A primeira vida espiritual que você tem que levar a sério não é a do próximo, é a sua. Quando a gente vem pregar aqui, não é que eu prego dizendo assim, essa palavra vai falar com a Júlia. Não, eu prego porque ela fala comigo. E não existe profecia aonde o profeta não está inserido. Não existe. Examine as escrituras. Todos os profetas profetizam a uma realidade onde ele está inserido. Então eu não posso servir a igreja se eu não estou de acordo comigo. É por isso que esse comprometimento aqui não é comprometimento com a igreja, não é comprometimento com o pastor, não é comprometimento com o líder, não é comprometimento com o departamento, é comprometimento com você. Você precisa se comprometer com a sua própria vida. Você precisa se comprometer com a sua própria caminhada. Você precisa se comprometer com você. Você tem que ouvir a mensagem e praticar a mensagem, para você não se esquecer de quem você é. Sabe o que acontece se eu me transformar num pastor relapso? Geraldo Neto se reúnem, me afastam, e daqui a pouco tem outro no meu lugar, porque a igreja é de Cristo. Mas o que acontece comigo? Se eu me transformo num pastor relapso, significa que eu sou um cristão relapso. Significa que a minha identidade ela foi relativizada. Significa que eu não sei mais quem eu sou. Eu estou sentado nessa cadeira aqui, fingindo que sou crente, mas não sou. Ontem nós tomamos a decisão de servir a Deus. Hoje eu quero que você tome a decisão de você se comprometer com a sua vida. Assuma as rédeas da sua vida. É muito bonito dizer que a minha vida está nas mãos de Deus, mas não funciona. Não é prático e não é bíblico. Como não? Quando eu digo que a minha vida está nas mãos de Deus, o que eu estou dizendo? Que a responsabilidade de tudo é, quando na verdade é minha. Deus não vai orar mais por você. Deus não vai ler a Bíblia por você.
Deus não vai cuidar dos pobres por você. Você vai fazer. A sua vida está nas mãos de Deus? Tá, porque Ele governa o universo. Mas ela está nas suas mãos. Se você não assumir a rédea da sua vida nas mãos, você vai se sentar numa cadeira de descomprometimento com Deus e vai legar filhos espirituais e naturais que não conhecem a Deus. E eu duvido que você queira isso. Uma boa atitude: assuma a vida espiritual nas suas mãos. Assuma a sua vida nas suas mãos. Precisa ir no banco? Vai de busão, mano. Para de pedir pro papai. Assuma a sua vida nas suas mãos. É sério o que eu estou falando. Precisa resolver um problema com alguém? Vai e resolve. Cresça. Assuma a sua vida nas suas mãos. Tenha comprometimento com você mesmo. Está em pecado? Vai e resolve logo esse negócio. Está chateado com alguém? Vai ficar cozinhando esse galo? Para quê? Vai e resolve esse negócio. Seja comprometido com a sua vida espiritual. Já percebeu quantos momentos de adoração a gente perde? Porque, eu vim aqui na igreja, mas eu não queria vir. Porque a Priscila ali está chateada comigo. Eu também estou chateado com ela. Eu não fiz nada para ela. Jararaca. E daqui a pouco está todo mundo mergulhando no louvor. E eu estou aqui. Chateado com alguém. Infantil. Descomprometido comigo mesmo. E aí, já leu a Bíblia hoje? Já viu o pastor chato falar que tem que ler a Bíblia todo dia? Ler a Bíblia é chato, mano. É chato ler a Bíblia. É chato orar. Em 5 minutos eu já falei tudo. Aí tem que falar que tem que orar sem cessar. Tá louco, mano? Tem mais o que fazer. Outro dia a gente fez uma reunião de oração. Aí a Júlia chegou para mim e falou assim: eu estava ouvindo a sua oração, como é que você ora todas essas coisas? Eu nem penso nisso. Sabe por que a gente não consegue orar mais tempo? Do que 5, 10 minutos? 10 minutos é assim, falei tudo que vinha na cabeça 6 vezes. Não é assim? Sabe por que a gente ora muito rápido, nossas orações são todas pró. Eu percebi isso ontem. Se eu tenho medo de levantar aqui e falar, vamos levantar um clamor, em 15 segundos vai começar, 15 segundos depois, acabou o clamor. A gente não sabe orar. Sabe por que a gente não sabe orar? Porque a gente divorcia a nossa vida da nossa oração. A nossa oração está divorciada da nossa vida. Então a gente ora a oração, a gente reza. A gente não ora, a gente reza. Já percebeu como as suas orações são todas iguais? Senhor meu Deus, obrigado por esse dia. Que dê tudo certo no meu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar para Deus abençoar esse culto. Senhor, abençoe esse culto. Anima o nosso povo. Traz revelação, traz bênção, profecia, palavra profética. Que tudo dê certo, que não queime nada. Amém. Vamos orar pelos enfermos. A gente já começa chavecando Deus. Deus precisa ser chavecado? Deus precisa ser impressionado? Deus precisa ser convencido? Não. Velho, ele já sabe de tudo, mano. O cara é o Google dos Googles. A gente vai orar pelo enfermo e fala, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Basta uma palavra Tua, Senhor, para o Senhor curar. Porque eu sei que o Senhor pode. O Senhor curou o cego, Senhor. O cego de Jericó. O Senhor curou, Senhor. Cura essa moça, Senhor. A gente reza. A gente não consegue pôr a nossa vida para fora. Leve-se a sério. Paulo falava para Timóteo que ninguém menospreze a sua mocidade. Se comprometa, senta no banco do compromisso. Tem que comprometer com Deus, né? É verdade, mas se você não consegue amar a si mesmo, nunca amará a Deus. Se você não consegue amar o próximo, não vai amar a Deus. Se você não se comprometer com a sua vida, você não vai se comprometer com Deus. Eu não estou muito comprometido com a minha vida, mas eu faço tudo o que tem lá na igreja. Éfeso transformou Jesus numa causa.
transformou a igreja num partido político. Estão entendendo o que eu estou falando? Que se você não se comprometer com a sua vida espiritual de fato, com a sua vida emocional de fato, Jesus vai ser uma atividade para você. Ah, mas eu estou lá todo dia. Vai ser uma atividade de todo dia. Mas jamais você vai conhecê-lo. E sabe qual é o risco que nós corremos? Nós que nos sentamos nessa cadeira aqui do fingimento do compromisso, o risco que nós corremos é chegar naquele dia e dizer para ele: Senhor, em seu nome expulsei demônios. Senhor, em seu nome curei enfermos. Senhor, em seu nome preguei a palavra. Em seu nome eu cantava no louvor. Em seu nome eu dava dízimos e ofertas. Senhor, em seu nome eu evangelizava na rua. Senhor, em seu nome eu fazia aquilo outro. E qual é a resposta que ele pode nos dar? Afasta-te de mim, porque você praticava a iniquidade. Afasta-te de mim, porque você vivia o evangelho como se fosse um clube. Afasta-te de mim, você que encara as coisas como se fosse um trabalho. Afasta-te de mim, você que achava que eu sou uma causa. E nós precisamos tomar outra decisão agora. Daqui a pouco, que horas são? 12h38, já sinto o cheiro do frango, filé de frango empanado. E já vamos terminar aqui. A gente vai almoçar. A tarde é livre, pessoal. Oi? Vai dormir. Eu vou para a piscina. Mas olha só. Escuta só. Vocês já perceberam? Rapidinho aqui. Eu já estou terminando. Vocês já perceberam que sempre na hora que se aproxima da decisão, quando eu prego, eu jogo uma informação nada a ver? Já perceberam isso? Eu fiz isso ontem e fiz isso hoje. Já perceberam? Que parece que eu quebro o clima da pregação. Já perceberam? Quem percebeu que eu vivo quebrando os climas da pregação? Quando a coisa vai ficar assim, eu vou e quebro o clima. Sabe por quê? Porque o apóstolo Judas, não o traidor, o apóstolo Judas, escreveu um negócio assim, dizendo, que eu sempre repito isso: não sejam sensuais. Ele não está falando de gente. Ele está falando de gente que vive o evangelho através das suas sensações. É por isso que eu quebro o clima da mensagem. Para você não tomar uma decisão por causa da emoção. Ah, ele está falando tanto, eu acho que ele tem certeza do que está falando. Está aqui Jesus na minha vida. Sensação. Você precisa tomar uma atitude, uma decisão por causa de consciência. Não é sensação, querido. A gente tem uma sensação, acho que Deus falou com a gente. Quem já viu Deus falar por sensação? Não ouviu. Quando Deus fala, não é sensação não, querido. Quando Deus fala, você não tem dúvida que é Deus falando com você. A sensação, ela perde o efeito. Quando Deus fala, não perde de efeito não. O Jonas desobedeceu a Deus sabendo que estava desobedecendo a Deus. É por isso que eu quebro o clima da mensagem. Que é para você não tomar uma decisão dizendo: ai, Senhor, que tão emocionado com o que Ele falou. Não se emocione com o que eu digo. Para pensar na sua vida e pensar se você tem tido comprometimento consigo mesmo. Só assim a gente vai poder ir para cima de alguma coisa. Let's roll. Só assim só comprometido com você. Você se compromete espiritualmente com você mesmo, que você vai crescer na fé. Só comprometido espiritualmente com você mesmo, que a sua vida vai ser levada a sério. E o seu ministério vai parar de ser evento em cima de palco, para se transformar numa atitude prática de vida cristã. Agora eu queria fazer um apelinho. Eu queria que alguém que toca teclado fosse no teclado. Ai, menina. Agora, de verdade, sem emoção nenhuma. Sem emoção nenhuma. Sem emoção nenhuma. Tome uma decisão de consciência. Tome uma decisão prática. Quer saber? Sem chorar. Talvez você chore, não precisa chorar. Mas
sem aquela coisa de que eu estou quebrantado. Não precisa. Eu estou tomando a decisão inteligente. Eu estou tomando a decisão em plenas faculdades mentais. Eu não estou sendo levado por hipnose de conjunto. Ah, quer saber? Se ela foi, eu vou. Aí foi todo mundo, eu não vou. Aí eu vou também. Não, não. Sério, papo reto, com consciência. Se você entendeu o que eu estou falando, e quer comprometer-se com a sua vida espiritual, porque não adianta se comprometer com a igreja se você não cuida da sua fé, se você não edifica a si mesmo, se você não guarda o seu coração. Não adianta ser pastor para guardar os outros, não adianta, vai morrer, essa obra vai acabar. Mas se você quer se comprometer consigo mesmo em consciência, vem aqui na frente comigo. E eu não vou orar por você. Sem simbologia nenhuma, sem emoção nenhuma, vem consciente do que está fazendo. A vida no Evangelho é uma vida de consciência, não é uma vida de sensação. Sensação termina. Decisões conscientes duram para um sempre. Então, se você está levantando, vindo para cá, ou já chegou aqui, quer chegar mais, pode chegar mais. Chega mais, Ítalo Pimentel. Pode chegar mais perto. Eu vou ficar no meio de vocês, já não sou mais um preletor à frente de ninguém, mas vamos aqui, nós estamos juntos. Agora, faz uma declaração em alto e em bom som, de que você está decidindo comprometer-se com você, comprometer-se com a sua vida espiritual. E sabe o que acontece? Você sabe quando? Você sabe quando é que você deve começar um trabalho na obra de Deus? É quando você se compromete com a sua vida espiritual. O Espírito Santo te enche, o seu cálice transborda. E aí cumpre-se aquilo que Jesus disse: do seu interior fluirão. Aí você não precisa fingir que é crente mais. Você não precisa fingir que é pastor. Você não precisa fingir que é ministro. Sabe por quê? Porque sem querer, sem saber, sem perceber, do seu interior estão fluindo rios de águas vivas. As pessoas se aproximam de você, você ora por elas, você tem uma palavra de paz, você vai ver um cara caído na rua, vai acontecer aquilo que acontecia com Jesus. Ele viu as multidões e se compadeceu. Você vai se compadecer. Você vai ver situações de injustiça e aquilo vai tomar o teu coração e você vai decidir ajudar com consciência. Nós não somos malucos levados por uma boa oratória. Nós somos homens e mulheres de Deus que assumem com inteligência servir a Deus. Inteligência. Não seja mais um burro que precisa de para decidir as coisas. Só decida e faça. E aí do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe por quê? Porque comprometendo-se com a sua vida espiritual, você passa a andar no Espírito. Andando no Espírito, você se compromete com Deus. Comprometido com Deus, você se compromete com tudo aquilo com que Deus está comprometido. É a igreja, é os pobres, é asilo, é visita no hospital, é tudo. Mas comprometa-se com você, com a sua vida espiritual agora. Então você vai em alto e bom som, do seu jeito. Não vai combinar. Nem todo mundo vai dizer a mesma coisa. Mas diga: Senhor, hoje eu me comprometo comigo. Senhor, hoje eu decido guardar a minha mente. Senhor, hoje eu decido guardar o meu coração. Senhor, hoje eu decido guardar-me para não pecar. Senhor, hoje eu decido ler e compreender a Tua palavra. Senhor, hoje eu decido que vou orar com consciência, que não vou ficar repetindo orações vazias, mas eu me comprometo comigo hoje. Eu me comprometo com a minha vida. Eu me comprometo com a minha história. Eu me comprometo de uma vez por todas a dar sentido à minha existência como cristão. Sem emoções vazias.
uma decisão de inteligência, uma decisão consciente, dizendo: Senhor, eu serei aquilo que eu devo ser. Eu me comprometo comigo. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Vou parar de olhar a vida dos outros, vou cuidar de mim, da minha vida espiritual, para que eu possa crescer. E em crescendo eu ajudo os outros. Mas agora eu preciso dar um jeito nesse coração aqui. Eu preciso me libertar das minhas mágoas que duram milênios. Eu preciso me libertar dos meus traumas de uma vez por todas. Eu preciso me libertar da minha autocomiseração. Pera lá, vou viver a vida inteira achando que não sou nada? Pô, acorda aí. Não, eu decidi. Quer saber? Pode parar. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Eu não vou ficar esperando ninguém falar para mim: eis que te digo, não, porque Deus já me disse faz tempo. Porque eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Quer saber? Vou orar. Vou orar enquanto jogo videogame. Vou orar enquanto pedalo. Eu vou orar enquanto trabalho. Eu vou orar meu dia. Senhor, eu acordei mal-humorado hoje. Mas não estou fazendo isso para o Senhor falar assim: ah, meu filho, eu vou te deixar felizinho. Porque eu sei que não é assim que funciona. Só quero te dizer: Senhor, eu acordei mal-humorado hoje. Eu estou orando a minha vida para Deus. Senhor, estou feliz. Por quê? Porque eu estou feliz. Senhor, acabei de pecar. O Senhor viu. Eu estou triste. Estou me sentindo mal. Eu estou colocando isso diante do Senhor agora. Mas César não precisa ficar falando: ó, Pai amado, Tu és grande, Tu és tremendo. Não, Ele não liga para isso. Ele quer uma oração sincera. Ele quer que você se comprometa com você. Só depois disso estará pronto para se comprometer com a igreja. Bom? Maravilha. Que Deus abençoe você. Okay? E que essa terceira decisão, servir a Deus, lembra? Diga comigo: servir a Deus, crescer, comprometer. Cara, eu não estou preocupado com esse acampamento. Eu não tenho a menor preocupação com esse acampamento. De verdade, a menor. Não estou. Minhas expectativas. Como é que estão? Quem foi? Caleb Lopes, você me perguntou essa semana: e aí, como é que está a expectativa? O que eu respondi para você? Eu falei: cara, eu não tenho expectativas para esse acampamento. Eu quero saber o que vai acontecer com vocês a semana que vem. Eu quero saber daqui a um mês como é que você vai estar. Porque esse acampamento é só um fim de semana, querido. Botar expectativa aqui é burrice. Eu quero saber depois. Porque a AMG não tem um projeto de jovens para acampamento. A gente quer estabelecer igrejas com jovens firmes. Amém. Firmes. E isso é profético? Não, isso é prático. É o que a gente está fazendo aqui. Profético é quem sabe um dia. Não, estou dizendo é. Você está comprometido com você? Então, missão cumprida. Vamos almoçar. Deus te abençoe.